Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Começa agora o Folhetim MBR. Trazendo pra você aí em casa as quentinhas do CSGO em todo o planeta. Vamos lá pro primeiro tópico de hoje, tá aqui, ó. MBR classifica para as finais da Blast, meu amigo. Deu o que falar esse campeonato, hein, tá aqui? O que você achou? Grande campeonato, grande exibição do MBR. Invicto, né? Não perdeu nesse campeonato, empatou, mas não perdeu. Isso é importante, rapaz. 2 empates, empatou, mas não perdeu. Não perdeu, classificado para os playoffs com antecedência. Jogou o último jogo contra o Genji na Trem, valendo apenas o seed 1 do grupo. Então, grande aparição aí do BBR. Não foi bem assim não, rapaz. Foi. Aí você confundiu a notícia. Vamos lá, como é que foi? Vamos jogar jogo aqui, tá aqui, enquanto você tá enganado. Ó, primeiro jogo teve clássico, BBR contra a Fúria, vitória na Inferno para a MBR. Depois a MBR encontrou a Chaos, também na Inferno. Foi um comeback, né? Tivemos que voltar no jogo. Foi um jogo que chegou a ficar 14-9, se eu não me engano, para a equipe do Chaos. Não foi uma excelente partida por nossa parte, sendo bem sincero. Algumas coisas não saíram como a gente queria, mas conseguimos recuperar o lado do TR, garantindo assim um pontinho. Agora entendi seu raciocínio. Que garantiu a classificação para os playoffs. Boa, garoto. Aí, então, com 4 pontos já no grupo, tá, que estava certo, ele nunca tá errado. E jogamos contra o Genji. E aí empatamos de novo, perdendo a chance de já garantir o primeiro lugar, né? Mas passamos em segundo, mediante aí outros resultados do grupo, né? Feito isso daí, rolou um chaveamento. Enfrentamos a equipe da Cloud9, a equipe americana aqui que tem alguns novos talentos. Inclusive, vamos jogar contra eles de novo por outras competições em breve. Vencemos esses adversários por 2-1, foi um jogo bem pegado. Alguma ressalva sobre essa partida aí? O que você lembra dela? Foi um 2-1 bem pegado, onde tiveram muitos altos e baixos durante a série. Olha, eu comecei bem no Overpass, mas depois deu uma esfriada, tá aqui. Na Overpass eu acho que ali a performance acabou dando uma esfriada. Esse jogo tá demais, eu vou congelar. Demais, mas eu acho que nos outros mapas foram... Overpass a gente começou forte, tomou um comeback, perdeu. Inferno foi nosso mapa de escolha, jogamos muito bem, sem chance pro Cloud9. Quem diria que você assistia aqui, hein, no Folhetim BR? Inferno, um dos melhores mapas da BR atual, dá pra acreditar? Um dos melhores mapas, e vencemos não só o Cloud9, como também o EG, que foi o próximo adversário logo depois do Cloud9, logo depois desse jogo. Mas não vamos antecipar, espera só um pouquinho pelos reclamos do Plim Plim. Brincadeira, não tem Ed. Então vamos lá. Depois da Inferno foi o quê? Dust 2? Dust 2 tá forte, hein? Tá aqui. Dust 2 tá forte, tá sendo o nosso mapa decisivo aí, né? Os caras não estão aguentando a nossa Dust 2. O terceiro mapa tá caindo na D2, né? Tá caindo na D2, os caras não estão botando fé, mas eu acho que a gente tá com a Dust 2 bem lisa. Todo mundo bem seguro. Pior que eu olhei uma olhada nas estatísticas hoje, tá? Já faz umas 8 ou 9 Dust 2 que estamos consecutivas ou não? Por aí. Mapa fortíssimo nosso. Eu acho que por aí. Tá sendo boa. Tá sendo boa. Então foi assim, vencemos o Cloud9 e aí... O jogo que de fato muito importante contra o EG. Só para você entender, você deve estar acostumado que semifinal te leva à final, que te leva ao caneco. Se você estiver muito mal acostumado, igual nós estávamos em 2016, era mais ou menos essa ordem que seguia, né? Hoje em dia, semifinal, pouco diferente nesse campeonato. Por quê? Porque o Liquid jogou um campeonato em LAN um tempo atrás, aí, antes da época aí do coronavírus, e eles venceram essa competição da Blast. E aí a Blast teve que readaptar o formato, então colocou o Liquid já classificado na próxima fase do torneio. Então essa semifinal que você está vendo aqui, entre MBR e EG, e do outro lado Genji e Fúria, só serve para resolver quem serão os 3 que vão se classificar para encontrar o Liquid, entendeu? Então não é uma semifinal que você está acostumado, que vai levar para a final e tal. Essa semifinal garantia já a classificação para esse próximo torneio. Então nós vencemos a equipe da EG num jogaço, hein? Fazia tempo que não rolava um jogo bom desse, tá? 2-1, garantindo essa vaga importante. Vale o destaque também ao Alencar. Falar o quê? Obrigado, TRK! Obrigado, TRK. Foi bom contar com você. Grande aparição da nova contratação aí do MBR, né? Você que tá esperto com todas as notícias, você que acompanha o nosso folhetim, você deve saber, não tem edição passada, mas finge que tem. Exatamente. Você acompanhou na última edição do folhetim MBR a entrada do Ale. A entrada do Ale foi uma grande aquisição aí do MBR, jogador que já foi cotado. Já também, tem apelido, viu? Já tem apelido? Tem, sabe qual é o apelido dele? Qual que é o apelido dele? Gaara, rei da areia. Exatamente. Quem é otaku sabe. Exatamente. Vamos entrar nesse assunto do otaku, tá? Você não spoiler aqui não. Mas enfim, foi um grande jogo contra o EG. Um jogo que começou com a nossa quase vitória na Trem, 15-13 pra nós. A EG conseguiu buscar, cara, um kill cego na flash lá. Foi feita pro Ale no fundo. O Stanislau conseguiu pegar o kill cego. Eles voltaram na partida, venceram a Trem.
deixou a gente um pouquinho meio desconfortável, mas a gente foi para Inferno mais uma vez, mesma sequência de mapa em relação às quartas contra o Cloud9. Na Inferno uma história um pouco diferente. O EG saiu na frente, chegou a fazer 15 pontos, a gente estava de TR com 13, nós voltamos do 15 a 13, ganhamos no overtime e aí caiu na Dust 2. Eu vou falar uma coisa pra você, tá? Que não é legal cair na Dust 2 pros caras, não é legal, porque Dust 2 vencemos e convencemos, né, meu amigo? Convencemos, jogão também na Dust 2, grande aparição ali da dupla no fundo, né? O Fer e o TRK, pelo pouco ali que eu acompanhei o jogo. O Fer gosta muito do TRK. O Fer gosta muito do TRK, o TRK gosta muito do Fer. Então, grande dupla aí, fez o CT fechado, todos os bombos estavam trabalhando bem. O Ale jogou demais, não. Eu assisti, o Ale jogou muito. O Ale tava pegando cada multi-kill de coach ali, tá aqui, eu vou falar pra você. Muito bom. Não é fácil, não. E isso nos fez vencer o EG, né? Garantir a vaga nas finais da Blast, grande aparição do Ale, mas também vale frisar também a sequência maravilhosa do MIBR nesse campeonato, né? Invicto, sem perder, o máximo que aconteceu. Pode até empatar, perder não. Mas não perde. Exatamente, então grande aparição do MIBR aí. E quando é que volta a jogar o MIBR então nesse campeonato? O MIBR volta a jogar nesse campeonato a partir do dia 12 de junho. É quando o MIBR volta a jogar pela Blast, vai ser as finais da Blast, né? São 4 Já tem adversário certo ou não? O adversário certo do MIBR vai ser de clássico, hein, Gabriel? Vai ser? Vai ser clássico. Ih, rapaz do céu. Vai ser clássico, vai ser MIBR... deixa eu marcar aqui. Vai ser MIBR Fúria, vai ser mais uma vez jogão de bola. Jogão de bola, valendo vaga na grande final, meu amigo. Que vai contar com ou Liquid ou EG, ou do outro lado. Mas só jogão de bola. Então ficou MIBR, Fúria, Liquid e EG. Show de bola, 4 times excelentes aí na busca da Taça da Blast. Lembrando que o nosso folhetim também tem a margem de erro, às vezes a gente pode estar errado aqui. Exatamente, a margem de erro é de mais ou menos 100% em alguns casos. Exatamente, alguns chega a 97%. Alguns. Vamos mudar de assunto então? Fechou, MIBR classificado para da Blast. Obrigado a você pela torcida que acompanhou. E vamos entrar agora aqui na Blast Europa, Taquinho, porque tá rolando também competição lá no lado das Europa lá. E o negócio tá pegando fogo. Por que tá pegando fogo? Para começar, vamos falar do monstro, o francês, o Zayu, meu amigo. Zayu, para alguns aí. Jogando demais, Taquinho. O fino do Counter-Strike. O fino do Counter-Strike. É impressionante o talento dele. É um jogador absurdo. É um jogador pra cima, porque tem aquela diferença, né, Fábio? A gente conhece quantos, tá? A gente conhece vários jogadores, é um jogador pra cima, é um jogador que busca. Porque é muito fácil você ficar parado e esperar as coisas acontecerem. Ele não, ele é um jogador que busca e é bom fazendo isso. O cara vai na frente, amigão. Ele dribla, bate pro gol, cobra escanteio, tem vezes que cabeceia. O cara joga demais. Então o Vitality foi super bem, venceu a NiP no último jogo agora para ganhar essa vaga para a grande final também. Tivemos também aí a estreia do Jump, cara, que é um jogador aí polêmico. Ele teve um VAC ban numa conta dele anterior, quando ele era mais novo. Então ele não pode jogar torneios oficiais da Valve. Está processando a Valve. Está processando, escute essa palavra comigo. Processando a Valve, tá? E ele entrou na equipe da Ence no lugar do X7. Na verdade eles estão com essa historinha de 6 jogadores aí, tá? Que eu não engoli muito bem, mas vamos deixar isso para outra hora. Então o Jump entrou, o X7 joga as competições aí que o Jump não pode jogar e o Jump entrou com tudo na line. O Jump é AWP, não tem nada a ver com o X7, outra função, mas ele já vem jogando bem, ele já tinha mostrado o talento dele. Qual a sua opinião, Fanny, sobre o Jump? Qual a sua opinião, você como AWP? Não aguenta 3 minutos de porrada comigo, tá? Brincadeira à parte, o moleque é bom. Já joguei alguns jogos de FPL com ele, aí quem viu aí jogando algumas streams, talentoso pra caramba, vai ser pedra no sapato. A gente sabe quando o cara é bom, Jump é bom. Tá falado, não preciso falar mais nada. Mas não aguenta 3 minutos de soco com o professor. Presente. Vamos lá. Outro assunto polêmico, agora vou deixar você entrar, hein, tá? Vamos falar agora dessa mais um da Europa, né, Fanny? Mais coisa boa, Europa. Vamos falar aqui da forma do Astralis, né? Forma do Astralis. Astralis, na minha opinião, o melhor time que já jogou Counter-Strike Global Offensive, perto dali da fase de ouro, perto não, né? À frente da fase de ouro do Fnatic, à frente da fase de ouro do SK também, que contava com nós dois aqui, âncoras só tem um âncora, na verdade, né? Não, somos dois âncoras. A gente é dois âncoras. Aqui? A gente é nós. Exatamente. E contava nós dois âncoras na fase de ouro. Creio que eles superaram todos esses times e como o ciclo natural da vida tá vindo uma coisa um pouco mais tudo difícil, que sobe tá aqui um dia desce. Exatamente. O Astralis está numa fase complicada. Para quem não está acompanhando, o capitão deles, o Glaive, pediu assistência médica, pediu uma dispensa médica por burnout, ou seja, muito estressado, muito carregado com os últimos meses deles de estresse. Saiu de campo. O Zipnix, depois que a gente o conhece como o robozão da Astralis, também pediu uma ausência.
Não se sabe ao certo tudo que tá rolando lá por dentro dos bastidores, mas o que se sabe ao certo é que os caras que entraram, infelizmente, não são igual o Pique e o Cérebro. Entrou o Yugi, entrou o Snap, são grandes jogadores também, já fizeram bastante coisa lá pela Dinamarca, nos times que passaram, mas, meu amigo, é difícil substituir os caras que eles estão substituindo e a Astralis está sentindo. Não foi tão bem nessa competição da Blast, venceu só um jogo, se eu não me engano, contra a equipe portuguesa do Sol. Os restantes não teve muita chance, então vamos ver como é que vai desencadear aí toda essa situação do Astralis. A gente fica na torcida pelos caras, você tá entendendo? Com aquele foguete na mão, né? Mais ou menos assim. Brincadeira, a gente fica torcendo pelos caras porque é complicado ver companheiros de trabalho sofrendo um pouquinho. Mas a Astralis não tem problema, né, rapaziada? A Astralis deu muito trabalho pra nós, já deu dor de cabeça, né? A Astralis é um grande time, a Astralis também. Vale frisar um pouco também, fale ali os desentendimentos nas redes sociais entre o Device e o Thorin também. Os dois ali tiveram um desentendimento. Eu acho que são coisas que vão minando ali o ambiente, a atmosfera de trabalho. Então, e também vale salientar também o burnout, né, o estresse, tanto do Zipix e do Glaive, que são dois grandes jogadores ao meu tempo. É real, tá? Esse burnout? Creio que tem algo a ver, sim. Eu também acho. Creio que é estressante, assim, a vida do jogador de CS. É estressante também você ser o melhor time do mundo por tanto tempo. Não é fácil. É um fardo. É um fardo enorme pra carregar. Mas um fardo pior pra carregar é onde ser ruim, tá? Esse é ruim demais. Você fala. Esse é ruim demais. Meu Deus do céu. Ô, rapaz, mas fica aí nossas boas energias pra melhora dos dois, né? Que vamos eles voltem o mais rápido possível, porque são dois grandes jogadores. Porque nós queremos voltar pro topo, tá? Que nós queremos voltar batendo Astralis. Então nós queremos ver o Zipnix e o Glaive de volta aí. Sem vocês não tem graça. Não então, tem graça. Nós queremos que eles voltem e eles vão voltar muito em breve. São dois grandes jogadores, um suporte player maravilhoso, outro capitão também, excelente jogador, excelente capitão. Então dois grandes jogadores e aí vamos passar pro próximo tópico que é o... Esse já deu. Vamos falar agora do Taco Otaku que tá rolando nas redes sociais, tá? O pessoal percebeu aí, acessando alguns profiles de Steam, que você se rendeu a uma das técnicas mais utilizadas no cenário brasileiro, que é a de modificar a foto do seu perfil para algo do Naruto, muito utilizado na Gamers Club, por sinal, onde os caras têm 1 hora só de jogo, level 20 na G6, 100% de HS. O que aconteceu, tá, com o seu jogo quando você fez essa troca? Eu senti... minha DR automaticamente aumentou, né? No jogo a DR foi lá pra cima, assim que eu coloquei a foto, né? Primeiro eu pedi permissão a minha organização e a meus companheiros de equipe também, porque pra eu mudar a foto, colocar a foto do Kakashi, né? É o Kakashi? É o Kakashi. Quem é o Kakashi nessa história? Porque eu não assisti o Naruto ainda. O Kakashi é o treinador do Naruto. Você ser mais rápido. Você chegou bem então. Então coloquei a foto do Kakashi, porque o Kakashi foi um cara que me ensinou muito a não desistir, um cara, entendeu? Um cara bem... Passou valores. Passou valores, o Kakashi. Eu pedi permissão concedida, vale salientar, pelos meus teammates, pela minha organização, pelo MBR, concedida para usar a foto do Kakashi. E eu creio que com essa mudança, o meu gameplay, você pode falar também, é uma subida. Eu vou assinar embaixo aqui agora. Taquinho tá jogando demais. Outra modificação que o Taco fez também, não sei se ele planejava contar ou não, mas ele tirou a aceleração do mouse dele, que é uma opção que você tem no Windows aí também no CS, que faz com que o seu movimento do mouse, quanto mais rápido você mexe, mais a sua sense vai embora, mais o movimento aparece. O Taco tirou isso daí, diminuiu os fatores no game dele, tá jogando mais livre, tá jogando mais leve, tá jogando mais solto e tá deitando, Taquinho, continue assim. Com a foto do Otaku. Não esqueçam. Não esqueça, que isso aí também é importante. Eu soube que na Gamers Club, né? Isso aí eu fiquei sabendo também pelos comentários ali da galera que manda mensagem no nosso Twitter. Tem muito otaku lá também. Tem vários otakus, então a galera falou desse detalhe aí na foto do profile, né? Que também rola também muito nos perfis da Gamers Club, né? A galera da Gamers Club que usa o perfil. Quem que nunca tomou um pau no Naruteiro na Gamers Club? Essa que é a verdade. Os caras só bala tensa com a foto do Naruto, exatamente. Então eu espero conseguir chegar nesse nível aí da galera do level 20 da GC, porque eu também sou level 20. Um dia vamos chegar no global também, tá? Com você. Estamos tentando, o prata global não acabou até hoje. Eu sou xerife. Mas mudando de... Eu sou águia. Mas mudando de assunto, cenário brasileiro agora tá para finalizar. Tivemos algumas mudanças aí de algumas figuras conhecidas. O FNX jogou com a gente na época da Luminosity, na época da SK. Também SK o Fênix, não? SK também. E tivemos também o Nakano, que foi treinador do LG. Pô, o Nakano jogou comigo em 2009 Fire Gamers também. Um dos melhores capitães do Brasil hoje em dia. O Nak lá no cenário brasileiro mandou demais na Red Canids. Grande jogador também. Agora entrou na Detona, Fábio, o Nak. Entrou na Detona. Tá bom, sei o que é mais. Entrou na Detona, vai tentar montar mais uma vez. Mais uma line-up vencedora. O Nak montou, inclusive, com a equipe da Sharks, que foi jogar um SL, que a gente jogou em lá, com o RCF, com a turma aí. Não é pouca coisa não. Nak tem conseguido coisas legais. O Fênix foi para onde, já sabe?
Fênix tá rolando só os boatos aí. Tem o suspense, né? É o Nicolau. É o Nicolau. O Nicolau, ele é estrela, pai. Ele não vai sair lá né? onde ele vai jogar agora. O Fênix deve estar preparando alguma surpresa aí. Estourado, esquece. Explode, né? Explode. Exatamente. Também tem um fator, Fari, que o pessoal esquece aí, que também tem o Luquinhas, né? Que tá um pouco ausente, jogou na IBR esse tempo atrás, pode ser que volte agora. Pode ser que volte pro cenário brasileiro, nunca se sabe. Lucas também, grande jogador. O jogo passou aqui também, teve uma passagem pelo IBR aqui também. Então, quem sabe aí, então, pode pintar. Aguardando definições então de Nicolau, Lucas. E temos também aí a Boom, né? Vale comentar aí o time da Boom, Boltz, Phelps e companhia, que ganharam inclusive o qualificatório Road to Rio, que rolou lá no Brasil. Felpão que tá deitando cabeça, fazendo alguns vídeos também aí. Eu vi vídeo dele fazendo compras no mercado, ajudando mendigos, tá criando um conteúdo também bacana. Então fica o nosso salve pra vocês. E o Phelps também pode destacar MVP dos últimos campeonatos que rolou no Brasil. Vi ele comentando também em algumas redes sociais, grande jogador, o Felpinho. Também vale falar do Apoca também, Fale. O Apoca, assim como o NAC, grande figura do CS brasileiro, grande líder, grande coach, também é um fator primordial nessa equipe aí do Boom, que tem mandado muito bem no Brasil, vencido todos os campeonatos, são todos os favoritos, né? Então parabéns aí a galera do Boom, ao Phelps, o Boltz, que é nosso parceiro também, o Apocão, Monstro, Cello, o Ian. Falando bastante aí dos medalhões aí do cenário brasileiro, próximo episódio a gente vai vir com alguns talentos e alguns times que estão se destacando e fazendo a diferença aí, começando a sua história no Brasil, beleza? Esse foi o primeiro e talvez o último Folhetim IBR aqui com a presença do professor e também do Taco Otaku. Espero que vocês tenham gostado e deixe seu comentário e se inscreva aí no canal. Boa noite. Boa noite.